Olá, muito boa tarde. Você vai ver a seguir no TVA Esportes, edição de sábado. Atletas aqui do estado são destaques da semana esportiva em motovelocidade, automobilismo e esgrima e para-esgrima. Campeão brasileiro de futebol de mesa, gaúcho Silvio Silveira, é entrevistado neste sábado. Um papo com Thaisa Zarpellon, campeã mundial de bocha na categoria sub-18, título conquistado na capital italiana. E ainda, Copa do Mundo, futsal, basquete, tênis, beach tênis e rally na agenda. O TVA Esportes está começando. Muito bem, a gente começa o TVA Esportes deste sábado falando de bocha, o único esporte paralímpico que não é olímpico. Jogo exclusivo para pessoas com deficiência, a parabocha é direcionada a praticantes com elevado grau de paralisia cerebral ou deficiências severas. Vamos conhecer a história da caxiense Bruna Menegatti Dondé, um talento que vem despontando nessa atividade esportiva. Nas canchas de terra nos bairros, a bocha é passatempo da terceira idade. Tem até campeonato mundial. Mas é a modalidade adaptada que é esporte paralímpico desde a década de 1980. Nos Jogos de Tóquio, o Brasil trouxe 2 bronzes, com o cearense Maciel Santos e o paulista José Carlos Chagas. Por aqui no Rio Grande do Sul não são muitos os atletas do esporte, pelo menos até agora. Bruna Menegatti Dondé. Ela tem a vida de uma jovem de 16 anos. Acorda cedo para a escola, ajuda a mãe em casa, adora a praia e andar de bicicleta. Mas muito dessa autonomia hoje é possível por causa do esporte. O esporte me ajuda nos meus movimentos. E até ano passado ela fazia físio, daí a doutora liberou, disse que agora chega, agora é só treino. Ela faz academia, ela faz exercício na água. É todos os professores assim do Paradesporto que estão nesse projeto. O primeiro contato com os esportes foi aos 9 anos, no basquete para cadeirantes. A bocha veio de forma lúdica na escola e em entidades. Até tinham campeonatos, às vezes no meio dos adultos, sem muita pretensão. Eu trouxe uma medalha que a primeira dela foi em 2015, um jogo assim de bocha no SESI, que ele é do SESI, e daquele dia em diante dela começou a participar daqui na cidade mesmo, eles começaram a fazer jogos de bocha. Quando ela chegou aos 12 anos, foi jogar mais longe de casa, começando pelas Paralimpíadas Escolares em São Paulo. Os 2 primeiros anos ela não conseguiu medalhar. Voltou, chorou, tudo, mas isso é normal, né? Todo mundo chora, né? Mãe e filho. Aí, com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e da Universidade de Caxias do Sul, a Bruna começou a treinar com o professor Tiago Franck, que já tinha trabalhado com atletas do basquete de cadeira de rodas. A Marilete me procurou, seria muito legal um técnico, né, que pudesse trazer mais bagagem e conhecimento, e me vi desafiado. A atmosfera da bocha é bem interessante, né? Nos dá a sensação que é um jogo não tão dinâmico, mas exige nervos de aço. O próprio significado da deficiência nas tomadas de decisão exige realmente um bom condicionamento, não só físico, especialmente mental. A primeira medalha fora do estado veio nas Paralimpíadas Escolares no ano passado. Chegou 2022 e a estrela brilhou. Em maio, a Bruna foi convocada para o Campeonato Brasileiro de Jovens, em Curitiba. Nossa, foi uma surpresa. Quando eu vi o nome dela assim na lista, e lá, gente, ela ganhou o primeiro lugar, assim, coisa também que foi... Ela jogou muito bem. E agora, no mês passado, ela conseguiu um bronze na Copa Brasil de Jovens e está no radar da Seleção Brasileira e da ANDE, a Associação Nacional de Desporto para Deficientes. Seleção brasileira, né, de jogos. É o nosso sonho, né, conseguir. Se não tem dinheiro para viajar, quando a gente corre, a gente faz isso, faz aquilo. E eu posso pedir para o professor, a gente nunca falta um treino. Chuva, frio, caindo neve, nós estamos aqui. E que venha a servir, né, como modelo, quem sabe, aí, rompendo alguns paradigmas, né, para que outras crianças venham a se inserir e treinar com tanto afinco, além das associações que trabalham especificamente com o público com deficiência, tenha colegas engajados no movimento paralímpico, conhecimento específico, técnico, e que possam, né, nos
ambientes que circulam, especialmente nas escolas, e incentivar os seus alunos com deficiência a praticarem o esporte paralímpico. O esporte me mostrou que eu posso fazer muita coisa. Se quiser me patrocinar, eu fico muito feliz. Recado de atleta de alto rendimento, futuro do esporte paralímpico do Brasil. O gaúcho multicampeão de para-esgrima faturou mais um ouro no Mundial Paralímpico da Hungria. Giovanni Guissoni foi o campeão da prova de espada categoria B na etapa húngara da Copa do Mundo de Esgrima em cadeira de rodas, disputada na cidade de Eger. O único medalhista do Brasil na competição, o atleta da Associação dos Deficientes Físicos do Paraná, derrotou por 15-11 o polonês Michał Drabowski, na decisão da modalidade disputada no último final de semana. Nome brasileiro de peso na luta por pódios nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, Giovanni ganha projeção na corrida por vagas e cabeças de chave da competição. O gaúcho de Barros Cassal também chegou ao quadro de 8 no florete e no de 16 no sabre. Ainda pela classe B, Wanderson Chaves, do Grêmio Náutico União, chegou ao quadro de 16 no florete e de 32 na espada e no sabre, mesmo quadro e arma de seu colega de clube, Kevin Damasceno, pelo Grupo A, que ficou na pule da espada e no florete avançou ao quadro de 64. Pela categoria B feminina, a também unionista Mônica Santos foi quadro de 16 de florete e sabre e de 32 na espada. A próxima etapa da Copa do Mundo de Para-Esgrima está marcada para o dia 14 de janeiro na capital estadunidense e em março na cidade italiana de Pisa. Em abril, o compromisso é na primeira Copa Brasil da modalidade. Conhecida como a ladeira mais rápida do mundo, a rodovia de linha Harmonia, no município de Teutônia, voltou a sediar o campeonato de skate downhill depois de 3 anos. Com 4 dias de competição, o evento foi encerrado no último domingo, antes das etapas finais. O Teutônia Pro 2022 foi interrompido em meio às quartas de final pelos próprios competidores que alegaram falta de segurança e pouca luminosidade na chamada pista-mãe, com mais de 2 quilômetros. A decisão dividida gerou conflito entre os atletas, que só foi contido com a presença da Brigada Militar. Um protesto também impediu o protocolo de premiação. A organização do evento definiu as colocações para o pódio a partir das tomadas de tempo da fase eliminatória. Com um investimento de R$2 milhões, o campeonato de skate downhill reuniu 250 skatistas de 18 países e diversos estados brasileiros. Piloto gaúcho comemora o bicampeonato brasileiro da Superbike Pro. Pedro Sampaio chegou em segundo lugar na 9ª e penúltima etapa da mais importante competição brasileira de motovelocidade disputada no domingo no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia. Com o resultado, Sampaio conquistou de forma antecipada o bicampeonato da Superbike Pro. Somando 188 pontos na classificação, o piloto gaúcho completou 25 anos esta semana. Seu triunfo na moto CBR 1000 RR Fireblade SP foi também o 10º título da Honda na competição. Na Copa Pro, João Carneiro e a sua Honda CBR 650R venceu mais uma prova na temporada, carimbando seu segundo título. Na categoria Honda Junior Cup, para crianças e adolescentes, taça para Léo Marques com uma CG 160 Titan. Automobilismo gaúcho volta a vencer no principal evento brasileiro de arrancadas, competição que contou com 128 pilotos e as máquinas mais velozes do país. Pilotando o Camaro Biturbo Frankenstein número 115 da equipe Boss Drag Race Team, Jader Krolov foi o campeão da 8ª edição do Armagedon, desafio entre listas. Sábado passado, no Autódromo Ayrton Senna, em Londrina, Paraná, o gaúcho de Pelotas derrotou na prova final o paranaense de Cascavel, Fábio Froza. A vitória, a segunda de um piloto gaúcho somente em 2022, garantiu premiação de R$100 mil. A competição de arrancadas reuniu mais de 15 mil espectadores no circuito. Agora a velocidade em 4 rodas. O Autódromo de Tarumã, em Viamão, recebeu no último sábado a 5ª e última etapa do Campeonato Gaúcho de Superturismo.
E foi uma prova com disputas acirradas pela vitória geral nas 6 categorias. Na pole position ficou a Lamborghini 111 de Wilson Júnior, Jeff Poole e Gustavo Batavo Martins. Quem se deu bem na largada foi o Cruze Stock 17 de Beto Giacomello e Arthur Gama, que assumiu a 2ª colocação e posteriormente a ponta da prova. No entanto, um problema no acelerador fez com que o carro saísse da pista. Após algumas trocas de liderança, a Lamborghini andou forte, assumiu a ponta e recebeu a bandeirada. Além de vencer em Tarumã, a equipe comemorou o título da temporada da classe GT. Os demais campeões de 2022 foram os seguintes: na TS, Luiz e Renato Kreutz; na T1, Ike e Reinaldo Raumenschleiger com Catô Beleza; T2, Márcio e Thiago Martins; na TR, Fábio Menegaro e Togassi Orgino; e finalmente na TL, Luiz Senna Júnior com Michael Homsen. Os vencedores e vice de cada categoria serão premiados na Festa dos Campeões da temporada, organizada pela Federação Gaúcha de Automobilismo no final do ano. Mais automobilismo e outros esportes você acompanha agora no primeiro bloco da agenda. Campeonato Gaúcho de Rally de Regularidade 4x2. A retomada em formato novo de uma das mais tradicionais competições da modalidade chega ao fim neste sábado em Marcelino Ramos. A largada da primeira etapa da 2ª prova da competição será autorizada logo mais 2 da tarde. A 2ª etapa sai na sequência. À noite está programada a entrega da premiação em jantar no município. Dezenas de pilotos e navegadores concluem a primeira etapa dentro de instantes. As equipes largaram esta manhã. A primeira das 2 provas teve início às 7 da noite de sexta-feira em Erechim. A estimativa da Federação Gaúcha de Automobilismo é que em 2023 o calendário comporte um campeonato de rally regularidade 4x2 com mais provas e etapas. Até o próximo domingo, Viamão será a capital internacional do beach tênis. É a 3ª edição da Sul Special Cup, etapa gaúcha do circuito mundial da modalidade, que reúne desde a última quarta-feira no Hotel Vila Aventura alguns dos principais nomes mundiais do esporte, como os italianos Mattia Sporto, Marco Garavini e Tommaso Giovannini, os franceses Teo Iragaray e Nicola Gianotti e o russo Nikita Burmakin, entre vários brasileiros consagrados. Na categoria profissional, a Sul Special Cup está valendo 200 pontos no ranking internacional da ITF, a Federação Internacional de Tênis. Outros 700 atletas amadores competiram nas categorias A, B, C, D, 40+, e Sub-14. Agora tênis. Termina amanhã no Recreio da Juventude, em Caxias do Sul, a 7ª e última etapa do Circuito de Tênis da Serra Gaúcha, o CTSG. A competição teve início no último final de semana e deve reunir ao todo cerca de 200 tenistas de todo o estado. As semifinais acontecem ao longo deste sábado e as finais começam às 8 da manhã de domingo. Tenista peruano é o campeão do São Léo Open. Juan Pablo Varillas venceu o argentino Facundo Bañez na final por 2-1. Varillas venceu o torneio da série Challenger da ATP, encerrado no domingo nas quadras do São Leopoldo Tênis Clube. Na decisão, o segundo cabeça de chave e número 117 no ranking mundial venceu o argentino Facundo Bañez, principal favorito e que ocupa a posição 103 do mundo. A partida foi 2-1, parciais de 7-6, 4-6 e 6-4 em pouco mais de 3 horas de partida. Esta foi a 5ª conquista da carreira do tenista de 27 anos, que anteriormente havia vencido os Challengers de Campinas e Santo Domingo, na República Dominicana, Biella, na Itália e Santiago, no Chile, no ano passado. Pela conquista no Vale dos Sinos, Varillas somará 80 pontos no ranking mundial da ATP, além de ter faturado um cheque de R$ 38.700. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais esportes. Fica aí que é só. Estamos de volta com o TVE Esportes e o assunto agora é futebol de mesa. Esta semana a gente conversou com o Silvio Silveira, campeão na edição 47 do Campeonato Brasileiro na modalidade liso.
Bom dia, Silvio. Obrigado aí pela gentileza de nos atender aí. E é uma grande conquista para o Rio Grande do Sul, né? Bom dia, Marcelo. Bom dia aos amigos da TVE, bom dia aos ouvintes. Realmente é uma conquista ímpar para o nosso estado, né, que foi obtida agora nos dias 12 a 15 de novembro na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Maravilha. Bom, queria que tu contasse um pouquinho justamente aí. É o primeiro gaúcho a conquistar esse título, né, na modalidade liso, que é uma modalidade dominada pelo Nordeste, né? Existe uma razão por esse fato, Silvio? Na verdade, a nossa regra, que é a regra brasileira de futebol de mesa, tá? Ela é dividida em duas modalidades, no cavado e no liso, tá? O Rio Grande do Sul, até então, jogava só o cavado. E lá em cima, o pessoal jogava o liso. Então, eles têm mais tempo na modalidade liso que nós, né? Importante a gente frisar que no cavado, a dominância no cenário nacional é dos gaúchos, né? Onde a gente tem grandes botonistas, grandes campeões brasileiros, assim como o Alex Degani, que é tricampeão, o Christian Batista, que é pentacampeão brasileiro, tá? Então, o cavado, os gaúchos dominam o cenário nacional, tá? No liso, apesar de ser a 47ª edição, os gaúchos estão jogando aí há não mais que 15 anos, tá? E nós sempre fomos coadjuvantes nessa modalidade, né? Nós já tivemos por 2 vezes um vice-campeonato, né? Com o Marcelo Vinhas, da cidade de Pelotas, e com o Alex Degani, que eu agora há pouco me referi também no cavado, que para mim é o maior botonista gaúcho aí da atualidade, tá? E por 2 vezes eles foram vice-campeões, ou seja, bateram na trave, né? E agora, no ano de 2022, o Silvio, que teve uma campanha muito boa, né? Foram 7 vitórias e 1 empate na final, porque a final as partidas de mata é definido pela campanha, quem tem a vantagem, né? E eu acabei tendo uma vitória a mais que o meu oponente, que era tricampeão da Bahia, né? Tricampeão baiano, lá brasileiro, né? E com o empate acabei me sagrando campeão. Então, assim, essa subdivisão do cavado e do liso predominou com os nordestinos jogando liso há mais tempo e tendo mais experiência. E fazendo uma justiça aí, os baianos em si são diferenciados. Mas o pessoal do Rio Grande do Norte é muito bom, praticamente o mesmo nível, né? E o Nordeste, em geral, estão um pouquinho acima dos gaúchos. Muito bem. Qual a diferença? Eu queria que tu explicasse um pouquinho para a gente aí a diferença entre cavado e liso. Basicamente, o cavado, tu tem o domínio do botão. Uma jogada, por exemplo, onde é lançado no teu campo de defesa atrás da tua zaga, tu consegue posicionar o botão entre a bolinha e o botão adversário, ou seja, tu impede o chute do botão adversário. O liso não tem isso. Tu não tem o domínio do botão. Uma jogada como essa, que eu estou te dando o exemplo de uma cobertura, no liso tu tem que dar um tapa na bola para dificultar o chute. Essa foi a diferença no toque, a gente está tendo imagens aí da final ali, o toque que a gente viu ali do teu gol, foi esse estilo? Explica um pouquinho para a gente. Não, o gol teve um pouquinho de uma jogada de cavado, né, que a gente chama de um porquinho, tá? Que a gente aproxima um botão ao outro com a bolinha no meio. Mas essa jogada não é tão de cavado na hora do gol, porque eu retiro o marcador dele, eu posso empurrar o botão dele, mas eu não posso tirar para fora do campo, senão é falta técnica, né? Então eu retiro o botão dele de perto e coloco a bola entre 2 botões meus. Como ele não conseguiu chegar, eu aproximo o botão para depois pedir a gol e com um pouquinho de sorte ali, a bola ainda deu na trave e entrou, mano. Muito bem. Tu teve muita adaptação entre o cavado e liso? Teve que se adaptar? Ou a adaptação foi muito difícil? Como é que foi essa questão? Muito difícil, muito difícil. Apesar das mesas terem a mesma medida, a regra ser a mesma, o jogo é bem diferente. O liso é muito mais dinâmico, o liso E não estou querendo dizer que um seja melhor que o outro, né? A gente tem defensores do cavado e defensores do liso. Mas a adaptação é muito difícil. E tem outra coisa, quando tu quer jogar as 2 regras, tu fica com a cabeça meio confuso, porque o jogo é bem diferente, A gente está jogando liso, eu particularmente, há uns 10 anos,
e tem sido complicado essa adaptação, mas que agora culminou nesse título aí que a gente não pode reclamar também de adaptação mais, né? Muito bem. Bom, teve umas curiosidades, né, justamente para essa final, né? Justamente foi no teu aniversário mesmo a final e outra, também jogou com um time emprestado, é isso? Isso prova que quando é para ser, não tem nada que impeça, né? A final foi no dia 15, meu aniversário foi no dia 13, mas digamos que foi um presente do Papai do Céu, né? E quanto ao time, acabei deixando meus botões no sol, no quarto, e acontece diga-se de verdade, ele não estava andando tão bem também, né? E com esse advento, né, o botão meio que trabalhou, quando eu coloquei eles na mesa, eles não estavam andando. Mas eu já tinha levado um time de reserva também, né, que é de um amigo nosso aqui da nossa associação, o Emir, e coloquei os botões dele na mesa, estavam voando, estava um espetáculo, eu não tive dúvida, vamos com esse aqui. E até digo mais, eu acho que nem sei se com o meu eu seria campeão, né? Então, prova que quando é para ser, quando o velhinho lá de cima quer, não interessa qual é o caminho, né? Que maravilha, bacana. Bom, e agora, o que a gente pode esperar aí do próprio Silvio Silveira, né? Vai seguir até próximas competições, 2023 aí segue no liso, vai seguir no cavado, como é que a gente pode esperar aí? Não, particularmente eu gosto de jogar as duas modalidades, tá? Eu diria de coração que eu sou um jogador de cavado, na verdade, né? A gente tem botonistas que só se dedicam pro liso, outros que só se dedicam pro cavado. Exato. Eu sou aquele misto, mas eu sou um jogador de cavado, tá? O interessante é que nós vamos ter o brasileiro na modalidade liso do ano que vem, na cidade de Caxias do Sul, né? Então vamos defender o título na nossa terra. Legal. E queremos estar pronto, né, para representar bem, né? Sem dúvida. Imagina, então, trazendo título para o Rio Grande do Sul novamente e no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul. Maravilha. Perfeito. Silvio Silveira, campeão em brasileiro futebol de mesa, modalidade liso, categoria liso. Muito obrigado pela gentileza e parabéns aí pelo título e que siga aí nessa trajetória aí. A gente vai com certeza aí divulgando também. Um abraço, obrigado. Um abraço, muito obrigado, e queria te dizer que não teve como mensurar a emoção que foi nós gaúchos cantando o hino após o resultado final. Maravilha. Um abraço forte, que o botonismo siga sempre forte. Maravilha, um grande abraço, valeu. Copa do Mundo de Futebol 2022, o técnico Tite, seus auxiliares Kleber Xavier e Cláudio Tafarel, além do goleiro Alisson, o lateral Alex Telles e o atacante Rafinha, são os representantes do futebol aqui do estado no Catar. A competição teve abertura oficial no último domingo, mais detalhes na agenda esportiva. Do gramado para as quadras, o fim de semana é de playoffs no Campeonato Gaúcho de Futsal Sicredi 2022. Primeiro colocado na classificação geral com 51 pontos, o Atlântico de Erechim faz o jogo de ida das semifinais contra o AGE em Guaporé e decide em casa. A equipe serrana está em quarto lugar com 35 pontos. Também representando a Serra Gaúcha, a vice-líder com 50 pontos, a CBF, busca uma vaga às finais da competição contra o Lagoa, em Lagoa Vermelha, que somou 39 pontos. A decisão será em Carlos Barbosa. Novo Basquete Brasil. Neste domingo, 6 da tarde, o União Corinthians recebe em Santa Cruz do Sul a visita do clube paulistano pelo NBB. O próximo compromisso é na quinta-feira, 8 da noite, em São Paulo, contra o Franca. No mesmo horário, o Caxias do Sul Basquete visita o Rio Claro, no interior paulista. El Cosetero foi o vencedor do Grande Prêmio Bento Gonçalves de 2022. Disputa foi decidida na reta final contra Queen of Clubs. Foi uma prova emocionante. Quem compareceu ao Hipódromo do Cristal na tarde de sábado assistiu uma das edições mais acirradas dos últimos tempos. A prova mais importante do Turf, no Rio Grande do Sul, teve um duelo espetacular entre El Cosetero, de propriedade de Fabiano de Matos, e a potranca tríplice coroada Queen of Clubs.
As tribunas se dividiram na torcida durante todos os 2.400 metros. El Cosecheiro é filho de Alcorano e Beatrix, com 18 provas disputadas e obteve sua 6ª vitória, a mais importante de todas. Foi conduzido pelo jovem Anthony Renan. Rock Fon ficou com a 3ª colocação, enquanto Moro, do Kentucky, completou o placar. Júlia Duarte e Matheus Gomes vencem o CB Surf Shangri-La Pro Surf. Finais foram disputadas no domingo na Praia da Atlântida, no litoral norte. A jovem carioca Júlia Duarte, de 20 anos, e o paulista Matheus Gomes, com 22, foram os campeões da penúltima etapa do circuito profissional brasileiro. Júlia enfrentou nas finais a cearense Larissa dos Santos, enquanto Matheus encarou o paraibano Samuel Igor. As vitórias valeram o mesmo prêmio de R$30 mil e 10 mil pontos decisivos na reta final do circuito. Matheus Gomes subiu de 243 para o número 21 no ranking e Júlia Duarte e Samuel Igor assumiram a liderança nesta penúltima etapa. Essa foi a 3ª final consecutiva de Júlia Duarte, que agora conseguiu festejar sua primeira vitória e a liderança no ranking brasileiro em sua primeira temporada como surfista profissional. Depois do CB Surf Shangri-La Pro Surf fechar a 5ª e penúltima etapa da temporada, 23 surfistas seguem com chances matemáticas de conquistar os títulos brasileiros de 2022. A decisão dos títulos será na Praia da Taíba, na semana de 12 a 17 de dezembro, no litoral norte do Ceará. Uma iniciativa da PUC incentiva a prática de maratona aquática indoor. 120 estudantes da PUC, em Porto Alegre, participaram sábado de uma oficina de maratona indoor, com o propósito de incentivar a modalidade de natação em águas abertas para iniciantes. A iniciativa teve o apoio do projeto Nadando em Cartões Postais do portal Francis Swim. As aulas foram desenvolvidas nas piscinas do Parque Esportivo da Universidade. Esta edição do TVA Esportes está terminando, mas a gente volta na próxima segunda-feira e ao longo da semana, sempre ao meio-dia. Um ótimo final de semana para você e até mais.